Amém. Glória a Deus. Aleluia. Cristo vive e reina. E Ele é presente conosco. Amém. Glórias ao Senhor. Cantamos muito aqui da sua grandeza, da sua glória, do seu reino. Ele vem para reinar. Mas nós já hoje nos submetemos ao seu reino, já o reconhecemos como rei. Um dia todo o joelho se dobrará e toda língua confessará. Mas nós já hoje confessamos que Jesus Cristo é o Senhor, amém? Ele é o único Senhor, não há outro além dele. Amém, irmãos? Vamos abrir nossas Bíblias. Convido os irmãos a abrirem suas Bíblias na carta aos Hebreus, no capítulo 9. Hebreus, capítulo 9. A partir do versículo 1. Aos Hebreus 9, 1. Amém? Diz assim: ora, também a primeira o que? Ele está falando do versículo anterior em relação à aliança. Eu vou ler então o versículo, o último versículo do capítulo 8, dizendo: nova aliança envelheceu a primeira. Ora, o que foi tornado velho e se envelhece, perto está de acabar. Ora, também a primeira aliança tinha ordenanças de culto divino e um santuário terrestre, porque um tabernáculo estava preparado. O primeiro, em que havia o candelabro e a mesa e os pães da proposição, ao que se chama o santuário, mas depois do segundo véu estava o tabernáculo que se chama o Santo dos Santos, que tinha o incensário de ouro e a arca da aliança coberta de ouro toda em redor, em que estava um vaso de ouro que continha o maná, e a vara de Arão que tinha florescido, e as tábuas da aliança, e sobre a arca os querubins da glória, que faziam sombra no propiciatório, das quais coisas não falaremos agora particularmente. Amém, irmãos? Aqui o escritor aos Hebreus está falando da velha aliança, do que o Senhor fez com o povo que tirou do Egito, e está se referindo aqui ao tabernáculo que Deus mandou Moisés construir. Moisés construiu conforme o modelo, conforme a realidade que há nos céus perante o Senhor. E aqui, irmãos, eu gostaria de ver sobre o tabernáculo. Nós vamos ver que assim como o tabernáculo, ele tinha o Santo dos Santos, que era o lugar mais no interior desse tabernáculo, amém? Onde estava a Arca da Aliança, havia o santo lugar, e ali fora havia um pátio, ou átrio, né? Então nós vamos ver que o tabernáculo, né, nós vamos ver que eu trouxe algumas imagens, né? Nós podemos entender um pouco e ver a relação disso com a nossa vida. A gente tem então o tabernáculo, é a centralidade de Deus com o seu povo. Então você tem ali todas as tribos ao redor do tabernáculo. Haviam 12 tribos. E para você distribuir 12 tribos de maneira uniforme, para que o tabernáculo ficasse no centro, né, elas deveriam ser distribuídas de uma maneira uniforme em volta ao redor do tabernáculo. Então isso é uma demonstração de como seria, de acordo com o livro de Números. Ele fala que as tribos, elas se colocavam ao redor do tabernáculo, porque ali, no meio, o centro, é onde Deus se manifestava, onde Deus falava, e todo o povo ficava ao redor, porque Deus é a centralidade do seu povo, amém? Deus é o centro da nossa vida e nós devemos estar congregados ao redor do Senhor. Então assim, mais ou menos, é que ficavam as tribos, né? Você tem as 12 tribos distribuídas aí ao redor, o que seria o tabernáculo. Agora, outra imagem, falando mais propriamente do tabernáculo, né, como seria,
você tem que... Até trazer um laser, eu esqueci. Mas ali você tem um altar de holocaustos, você tem a bacia de bronze que os sacerdotes se lavavam, e depois você entrava ali no santo lugar, os sacerdotes, onde havia alguns itens que a gente vai ver, e ali no final o santo dos santos, né? E agora uma outra imagem para a gente poder ver esses 3 compartimentos. Na verdade são 2 compartimentos, e o outro fica do lado de fora, né? O átrio. Então a gente vê que havia alguns itens aqui que ficavam no santo lugar, e lá no Santo dos Santos você tem a Arca do Pacto, ou Arca da Aliança, ou também chamada Arca do Testemunho. Mas o que eu queria meditar com os irmãos nessa noite é que assim como existe o Santo dos Santos, o Santo Lugar e o Átrio, existem 3 aspectos de serviço a Deus na nossa vida. Uma em relação a Deus, outra em relação ao Santo Lugar, em relação à igreja, aos irmãos, e o átrio exterior era dos gentios, então é o nosso testemunho em relação ao mundo, às pessoas do mundo. Então nós vamos ver um pouco disso, né? Em relação, lendo aqui ainda Hebreus 9, ele diz assim, né? Vamos primeiro ver sobre o Santo dos Santos. No versículo 3 diz assim: mas depois do segundo véu estava o tabernáculo que se chama o Santo dos Santos, aquele compartimento, Santo dos Santos. Isso aqui é a nossa vida íntima de comunhão com Deus. O Santo dos Santos representa o nosso serviço a Deus. O que vamos oferecer ao Senhor? Nós devemos apresentar o nosso temor a Ele, amém? A reverência, a nossa honra a Deus, a nossa adoração também a Ele, porque quando Ele diz, o primeiro item a ser mencionado no versículo 4, Ele diz assim, que no Santo dos Santos tinha o incensário de ouro. E aqui eu não vou entrar nessa questão, que há muitos estudiosos que acreditam que o incensário, por esta palavra, estava dentro do Santo dos Santos, e há muitos outros registros que estava do lado de fora do Santo dos Santos, no santo lugar. Também, apenas para nossa consideração e edificação nessa noite, poderia ser esse incensário, aquele incensário de ouro que se levava na mão, balançando, fumegando, que o sumo sacerdote levava quando entrava no Santo dos Santos. Então nós sabemos que o incensário, ele é colocado ali um incenso para, quando queimado, exalar um odor agradável ao Senhor. Como nós cantamos, né? Uma oferta de amor, um aroma agradável, um doce perfume. Então isso fala da nossa vida, e tudo começa com a nossa vida com Deus. O mais importante em relação ao Santo dos Santos é a nossa comunhão com Deus, a sua comunhão íntima e pessoal com o seu Senhor, o seu Salvador, o seu Deus. Deus é um Deus pessoal de cada um. Ele conhece você particularmente. Davi disse, né, que o Senhor o conheceu ainda no ventre de sua mãe, quando eram formados os seus ossos. O Senhor conhece a cada um de nós desde o ventre de nossas mães. Então, disso depende toda a minha vida, a minha comunhão com Deus, pessoal, íntima. Precisamos ter uma comunhão com Deus de maneira pessoal, íntima. Então, o meu serviço no Santo dos Santos é oferecer ao Senhor a honra, o temor, o louvor, a adoração, aqui representados no incensário de ouro, a glória devida ao seu nome, amém? Cada um de nós oferecer ao Senhor, esse é o serviço prestado ao Senhor, representado pelo Santo dos Santos. A glória devida ao seu nome, eu devo me oferecer, me render ao Senhor. Nós sabemos que somente pelo sangue de Jesus nós temos acesso ao Santo dos Santos, né? Pelo sangue de Jesus é que o véu foi rasgado e o caminho foi aberto ao Senhor. Depois nós vamos falar mais um pouco disso.
Então a primeira coisa que ele menciona no versículo 4, o incensário de ouro, que é em relação aqui a Deus, né? O incensário sempre fala de louvor, de adoração. O incenso ele deve ser queimado para que suba um aroma agradável. E a Bíblia diz que o incensário, o incenso, ele também representa o quê? As orações dos santos. Então aqui no meu serviço a Deus, eu devo sempre estar falando com Ele, orando. A Bíblia diz, não esteja inquieto, ansioso por coisa alguma. Antes as vossas petições sejam em tudo conhecidas diante de Deus. É uma promessa do Senhor. Se eu coloco em oração tudo aquilo que me inquieta, que me traz alguma preocupação, se te leva a se preocupar, deve te levar a orar. Preocupou, orou. Assim você vai mantendo a paz. Onde está esse versículo que diz isso? Filipenses. Filipenses capítulo 4, no versículo 6, diz assim, não estejais inquietos por coisa alguma, antes as vossas petições sejam em tudo conhecidas diante de Deus pela oração e súplica, com ação de graças. E a paz de Deus, que excede todo o entendimento, guardará os vossos corações e os vossos pensamentos em Cristo Jesus. Irmão, se você ver alguém que ele está muito ansioso, muito inquieto, muito nervoso, muito preocupado, isso é um sinal de que ele não está orando. Essa pessoa não orou. Essa pessoa não está orando ao Senhor. Porque quando você ora, a paz de Deus guarda o seu sentimento, o seu coração. Se você continua ansioso, nervoso e preocupado, inquieto, agitado, então você não está orando. Porque a Bíblia diz que todo aquele que ora, a paz guarda o seu sentimento. O sentimento não fica turbulento. Você fica em paz. O Senhor diz, aquietai-vos e sabei que eu sou Deus. Ele é Deus, Ele é o Senhor. E por isso eu posso descansar. Eu posso me aquietar porque Ele é Deus. Ele é o Senhor. Eu não posso coisa alguma, mas Ele pode todas as coisas. E eu tudo posso naquele que me fortalece. Amém, irmãos? Então isso fala do incensário, fala das orações. Em Apocalipse também, parece que há duas menções em Apocalipse. No capítulo 8, vou ler essa menção aqui em Apocalipse capítulo 8, no versículo 3. E veio outro anjo e pôs-se junto ao altar, tendo um incensário de ouro, e foi-lhe dado muito incenso para o pôr com as orações de todos os santos sobre o altar de ouro que está diante do trono. E a fumaça do incenso subiu com as orações dos santos, desde a mão do anjo até diante de Deus. Olha só, irmãos. O incensário está ligado à adoração, está ligado à oração. Amém, irmãos? Então, quando fala ali, voltando, toda hora a gente vai voltar aqui em Hebreus, continuando aqui em Hebreus capítulo 9. Então fala do incensário, fala da nossa experiência aqui diretamente com o Senhor. E também o segundo item ali no versículo 4, Hebreus 9, 4, que tinha um incensário de ouro e a arca da aliança coberta de ouro toda em redor. Tem uma imagem também que fala da arca da aliança, uma imagem só da arca ali, para ter uma ideia. Há muitas representações, né, que as pessoas fazem de como teria sido a arca da aliança.
mas ninguém sabe exatamente como ela é, mas seria mais ou menos como isso, né? Pelas medidas, por aquilo que Moisés disse, que Deus disse a Moisés que fizesse, né? Então você tem ali em cima aqueles seres que são os querubins, né? São seres celestiais, cujas asas elas deveriam tocar uma na outra, e eles faziam sombra sobre o propiciatório. O propiciatório é o nome da tampa da arca, é como um baú, né? E ali você tem os varais, onde ficavam ali para os levitas poderem carregar a arca em seus ombros. Somente os levitas que foram separados com essa finalidade. Vocês se lembram que um homem, certa vez, tocou na arca e Deus o feriu ali por essa imprudência ou irreverência na tradução, porque ele não poderia tocar na arca. E também naquela ocasião, eles estavam transportando a arca, Davi transportou a arca num carro de bois. Mas o Senhor disse que a arca deveria ser transportada somente nos ombros dos levitas, da tribo de Levi. Então eles segurando ali, naquelas hastes ali que transportavam a arca. Então esse é o segundo item. Primeiro que a arca, ela representa e ela é o trono do Senhor. Ali o Senhor reina. Então o trono do Senhor estava no meio do seu povo. Ali Deus se manifestava e todas as tribos ao redor do trono do Senhor. Aleluia. Também sobre esse tabernáculo de Moisés, havia de noite uma coluna de fogo e de dia uma coluna de nuvem. E assim o povo de Israel era conduzido no deserto. Quando a nuvem, aquela coluna de nuvem de dia se movia, eles tinham que desmontar esse tabernáculo, como Deus mandou Moisés fazer. Ele era todo desmontável. Eles tinham que desmontar tudo, desarmar e montar tudo outra vez, aonde que a nuvem parasse. E de noite era uma coluna de fogo. Então, qualquer hora que fosse, irmãos, presta atenção. Qualquer hora que fosse, de dia ou de noite, se a coluna se mexesse, eles tinham que se mexer. Eles tinham que mover-se. Porque o Senhor estava se movendo. O seu trono estava ali. Então a arca fala do seu trono. No Salmo, há muitas menções, né? Vamos ver algumas aqui. O Salmo 99. Salmo 99. Salmo 99, verso 1 diz assim: o Senhor reina. Amém? O Senhor tem falado nessa noite muito sobre isso. Que o Senhor está reinando, que Ele é rei, Ele quer governar sobre a nossa vida. Amém? O Senhor reina, tremam os povos. Ele está assentado entre os querubins. Comova-se a terra. Ele está assentado entre os querubins. Ali que você vê na arca, o Senhor se manifestava ali no meio dos querubins. Ainda uma outra palavra no primeiro livro de Samuel, 1 Samuel, está ouvindo o nome dele, Samuel. Primeiro livro de Samuel, capítulo 4, verso 4. Aqui uma outra menção sobre a arca, sobre o Senhor. 1 Samuel 4, 4. Enviou, pois, o povo a Siló e trouxeram de lá a arca da aliança do Senhor dos Exércitos, que habita entre os querubins. Os dois filhos de Eli, Hofni e Finés, estavam ali com a arca da aliança de Deus. Veja que o Senhor se manifestava, Ele habita entre os querubins. Glórias ao Senhor. E dali também o Senhor falava, se manifestava. Livro de Números, capítulo 7.
o último versículo, número 789. E quando Moisés entrava na tenda da congregação para falar com ele, então ouvia a voz que lhe falava de cima do propiciatório, que estava sobre a arca do testemunho, entre os dois querubins, assim com ele falava. É dali que o Senhor falava com Moisés. Glórias ao Senhor. No caso aqui na tenda da congregação, e depois foi construído o tabernáculo, mas o Senhor se manifesta ali na Arca da Aliança. O que a Arca fala do nosso serviço a Deus? Ainda na experiência do Santo dos Santos, nós e o Senhor pessoalmente. A Arca é uma Arca da Aliança, né? É a aliança do Senhor com cada um de nós. Nós falamos muito no coletivo, mas o coletivo é o fruto da experiência de Deus na vida de cada um particularmente. O Senhor nos congrega, nos une, porque Ele deu a vida a cada um de nós, a mesma vida. Cada um de nós, você tem uma experiência com Deus, você tem uma história com o Senhor na sua vida. E cada um foi conduzido ao Senhor de maneiras diferentes, e estranhas e diferentes um do outro. Mas o Senhor amou a todos nós, nos congregou e nos fez um nele. Temos um só Pai, um só Espírito, né? Fomos batizados com um só batismo. Mas a arca fala dessa aliança, também o trono do Senhor. Então eu preciso conhecer a sua vontade, receber do seu trono o seu governo, o seu senhorio, a sua direção. Então a minha experiência em relação ao Santo dos Santos, a experiência que eu tenho com Deus é receber ali a sua direção, porque Ele é o Rei, Ele é o Senhor. É o contato com o seu trono. Eu devo reconhecer a sua majestade, a sua glória. Receber instrução, direção. Agora, ainda dentro, aqui no livro de Hebreus, ainda, voltando aqui, qual outro item que ele diz aí? Se alguém que está aberto em Hebreus quiser só citar aí. Dentro da arca, o que tinha dentro da Arca da Aliança? Um vaso de ouro contendo o maná. Esse maná aqui é aquele pão que Deus fez chover do céu e alimentou o seu povo no deserto. E o Senhor mandou que Moisés guardasse desse maná como um testemunho para as outras gerações, guardasse dentro de um vaso de ouro e colocasse dentro da arca. Então a minha experiência com o Senhor é que eu reconheço que dele vem o maná, a minha provisão. Ele é o meu provedor. Cada um de nós, pessoalmente, deve conhecer a Deus como seu sustentador, o seu provedor. O maná fala do Senhor nos alimentar, nos saciar. Ele é um Deus que nos sacia. E agora, Cristo é o maná, o pão vivo que desceu do céu. Não como aqueles comeram o pão no deserto, aquele povo, e muitos pereceram no deserto. Mas agora Jesus é o pão vivo que desceu do céu. Nós comemos dele. Nós representamos aqui a sua morte, participamos do seu corpo e do seu sangue. Então temos comunhão com o Senhor. Recebemos vida nisso. Então o maná fala disso. Agora esse maná dentro da arca, ele é especial, e há uma promessa aqui no livro de Apocalipse, no capítulo 2, vamos ler, Apocalipse 2, 17. Há uma promessa aqui em relação a esse maná. Quando o Senhor diz à igreja de Pérgamo, capítulo 2, e no versículo 17, diz assim: quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Ao que vencer, darei a comer do maná escondido.
e dar-lhe-ei uma pedra branca, e na pedra um novo nome escrito, o qual ninguém conhece, senão aquele que o recebe. Então há uma promessa que ao vencedor, em relação à igreja de Pérgamo, aqui o Senhor diz que aquele que vencer, ele vai dar de comer do maná escondido. É esse maná que ficou guardado, preservado ali na Arca da Aliança. Olha que promessa, né? Maravilhosa. Também o vencedor vai receber uma pedra branca e escrito um novo nome. Também você vai receber um novo nome. Ninguém conhece, só aquele que o recebe. Que coisa tremenda, né, irmãos? A pedra branca aqui também, naquela época, quando eles tinham competições, naquela época, o vencedor ganhava uma pedrinha branca. Então o Senhor aqui está falando também de vitória, de vencer. Ao vencedor ele vai dar esse reconhecimento, esse galardão, e vai receber um novo nome. Então aqui fala do maná escondido. Qual outro item que estava dentro da Arca da Aliança? A vara de Arão. Aqui houve um testemunho do Senhor. Vamos ver em Números 17. Então, vamos ver o que o Senhor quer dizer com isso. Por que o Senhor quis preservar esse testemunho? Porque a arca é uma arca do testemunho de Deus. Então esses itens foram escolhidos para que houvesse um testemunho dessas coisas. O testemunho do maná, o testemunho da provisão. Números capítulo 17. Aqui estava havendo uma contenda. E o Senhor diz a partir do versículo 1. Então falou o Senhor a Moisés, dizendo: fala aos filhos de Israel e toma deles uma vara para cada casa paterna de todos os seus príncipes, segundo as casas de seus pais, 12 varas. Escreverás o nome de cada um sobre a sua vara. Porém o nome de Arão escreverás sobre a vara de Levi, porque cada cabeça da casa de seus pais terá uma vara. E as porás na tenda da congregação, perante o testemunho, onde eu virei a voz. E será que a vara do homem que eu tiver escolhido florescerá. Assim farei cessar as murmurações dos filhos de Israel contra mim, com que murmuram contra vós. E assim foi feito. Verso 6. Falou, pois, Moisés aos filhos de Israel, e todos os seus príncipes deram-lhe cada um uma vara. Para cada príncipe uma vara, segundo as casas de seus pais, 12 varas. E a vara de Arão estava entre as deles. Moisés pôs estas varas perante o Senhor na tenda do testemunho. Sucedeu, pois, que no dia seguinte Moisés entrou na tenda do testemunho, e eis que a vara de Arão pela casa de Levi florescia, porque produzira flores e brotara renovos e dera amêndoas. Então Moisés tirou todas as varas de diante do Senhor a todos os filhos de Israel, e eles ouviram, e tomaram cada um a sua vara. Então o Senhor disse a Moisés: torna a pôr a vara de Arão perante o testemunho, para que se guarde por sinal para os filhos rebeldes. Assim farás acabar as suas murmurações contra mim, e não morrerão. E Moisés fez assim como lhe ordenara o Senhor, assim fez. Então falaram os filhos de Israel a Moisés, dizendo: eis aqui, nós expiramos, perecemos, nós todos perecemos. Todo aquele que se aproximar do tabernáculo do Senhor morrerá. Seremos, pois, todos consumidos? Estava havendo uma contenda. Veja bem, o Senhor havia escolhido a tribo de Levi, e Arão era descendente da tribo de Levi, para que eles fossem os sacerdotes, eles que cuidavam dessas coisas sagradas, desses utensílios, dos serviços relativos ao tabernáculo. Mas começaram a aparecer pessoas e começaram a murmurar, a criticar, houve contenda, houve rebeldia. Então o Senhor quis dar um testemunho. Faça o seguinte: cada um representando as 12 tribos me traga uma vara. Era uma vara seca, né? Imagina assim para falar no nosso nível, assim, um cabo de enxada.
está completamente seco, há muitos anos. Imagina aquilo florescer e começar a brotar. Eram varas secas, mortas, porque estavam cortadas. E o Senhor disse, tragam as varas representando cada um de uma tribo, e a vara que florescer, isso vai mostrar a quem o Senhor tem escolhido. E eu farei cessar a murmuração. Então o Senhor quis dar um testemunho, escreveu o nome, e na vara, representando a tribo de Levi, estava escrito o nome de Arão. E quando chega no outro dia, a vara de Arão floresceu, deu brotos e deu amêndoas. Era uma vara de amendoeira. Então ela brotou. Todas as outras não. Isso é um testemunho da ressurreição, da vida ressurreta. Todas estavam mortas. Só aquilo que vem depois da morte tem o testemunho do Senhor, é a sua aprovação, a vida ressurreta. Todos nós, irmãos, estávamos mortos, mas vindo o Senhor nos ressuscitou juntamente com Ele, nos deu vida. Esse é o testemunho da vida, daquilo que o Senhor se agrada. É como que o Senhor dissesse, eu tenho escolhido porque eu tenho colocado a minha vida nele, a minha vida ressurreta. Aqueles que murmuram estão mortos. A murmuração é daqueles que estão mortos. Mas do Senhor vem a vida. O Senhor disse, eu vou fazer assim para cessar a murmuração, para que eles não morram. E o Senhor mandou que colocasse isso também na arca, para que fosse um testemunho. Então a gente tem várias experiências aqui em relação ao Santo dos Santos, cada uma trazendo uma lição e um ensinamento de Deus para nós. Isso ficou por todas as gerações. Hoje todas essas coisas representam Cristo. Cristo é aquele que morreu, mas ressuscitou. Não é apenas uma vara, um objeto, mas é uma pessoa viva que temos, ressurreto dentre os mortos, o nosso Senhor e Salvador. E Ele habita em nós. Amém? Você é aceito por Deus em Cristo, por causa de Cristo estar em nós. O Senhor também nos aprova por causa de Cristo em nós. Sem Cristo estamos totalmente reprovados. E outro item que estava dentro da arca também, de acordo ali com Hebreus 9, é o quê? Qual o próximo? As tábuas da lei. Eram 2 tábuas, né? Eu estou aqui em Hebreus 9, verso 4. Que tinha um incensário de ouro, a arca da aliança, coberta de ouro toda em redor, em que estava um vaso de ouro, que continha o maná, a vara de Arão, que tinha florescido, e as tábuas da aliança, as tábuas da lei, que o Senhor deu a Moisés. Então também nós precisamos da lei do Senhor em nosso interior, amém? Nós precisamos receber do Senhor a sua instrução. Agora, na nossa experiência com Deus, o Senhor escreveu a lei dele dentro de você. Ele disse que na nova aliança ele ia escrever na mente e no coração a sua vontade. Quando você faz algo fora da vontade de Deus, soa um alarme na hora, dispara um alarme. A paz vai acabando. É muito interessante isso, que às vezes numa questão, numa contenda, às vezes você fica dividido. Você está discutindo com a esposa, você está discutindo com seu marido, você está discutindo com seu filho, com sua filha, com seu pai, com sua mãe. E o nosso orgulho não admite perder uma discussão. Porque nós comemoramos, triunfamos, quando temos razão, quando estamos certos, nos gloriamos da certeza do que falamos. Isso tudo traz glória para o nosso orgulho. Só que à medida que você vai pleiteando, e você vai discutindo, e aquilo vai se tornando cansativo, desagradável, uma discussão vai ficando acalorada, a paz vai esvaindo, vai diminuindo a paz. Começa a soar um sinal lá no fundo, porque aquela discussão está se tornando algo que está entristecendo o Espírito Santo que habita em você.
E aí você começa a perceber, e aí nós ficamos entre parar e preservar a paz, a quietude do espírito, ou continuamos insistindo, porque queremos vencer, queremos mostrar que estamos certos, que temos razão. Então isso é muito sutil, irmãos. Mas isso existe, esse entristecimento, porque agora a lei de Deus está dentro de você. A pessoa do Espírito Santo habita em nós. Então, irmãos, que possamos abrir mão de se orgulhar de estarmos certos, para preservar a paz, amém? Para continuarmos em paz, em comunhão com o outro, em comunhão com Deus. Vale mais do que ter razão, né? Então isso fala das tábuas da lei, que antes estavam do lado de fora. Agora as tábuas da lei estão do lado de dentro. O Senhor escreveu nas tábuas de carne do nosso coração, como diz lá em 2 Coríntios, né? Na Nova Aliança. Então, irmãos, aqui terminando sobre o Santo dos Santos, a nossa comunhão com Deus, eu vou falar aqui no singular, a sua comunhão com Deus é que vai sustentar a sua vida diante da sua família, diante da igreja e diante do mundo. A sua comunhão íntima com Deus. Você deve amar, orar e falar com Deus. Você deve amar a palavra de Deus, ler a sua Bíblia. Você deve amar isso, porque disso vai depender toda a sua fé, né? A nós homens, os varões, é desejado pelo Senhor, é esperado que nós sejamos um esteio, um fundamento, uma coluna no nosso lar. Nós é que devemos sempre puxar para o Senhor. Cabe a nós a responsabilidade de trazer do Senhor para a casa, a família, e levar a família a Deus. Isso cabe a um sacerdote do lar, a cada varão de cada casa. Trazer de Deus e levar a Deus. É um ministério de profeta trazer do Senhor. É um ministério de sacerdote levar ao Senhor. Toda a família. O sacerdote, o sumo sacerdote, não trouxe uma imagem do sumo sacerdote, mas, internet não. A imagem do sumo sacerdote, ele tinha um peitoral, né? Era um quadrado assim, na roupa dele, que tinha ali 12 pedras. Cada pedra representava uma das tribos de Israel. 12 tribos, 12 pedras. E também, nos seus ombros, tinha num ombro 6 pedras, no outro ombro mais 6 pedras, totalizando 12 tribos de Israel. Ele levava as 12 tribos nos ombros e no seu peito. Então, quando ele entrava no Santo dos Santos, ele estava entrando e levando todas as 12 tribos perante o Senhor. Ele estava representando todo o povo. Ele estava fazendo a expiação dos pecados ali, aspergia o sangue por cima do propiciatório, da tampa da arca, ele aspergia o sangue. Porque ali é que o Senhor se manifestava, ali que se estabelecia o perdão, a propiciação pelos nossos pecados. A palavra propiciação significa uma negociação mediante oferta. O sangue era oferecido em troca ao perdão recebido. Glória a Deus, aleluia. Por isso que é propiciatório. E a tampa ali é o lugar propício. Lembra-se daquele pecador que orou ao Senhor dizendo: seja propício a mim, pecador. Eu sou um pecador. Ser propício, de propiciatório. Então, quando esse sumo sacerdote ele entrava, ele estava representando e levando, olha só, uma representação mais ou menos como seria, né? Ele teria 12 pedras ali no peito e também nos ombros também, né? Então, levando todo o povo de Israel. Mas, irmãos, o que isso tem de prático para nós, irmãos, né? Você, varão, marido, cabeça do lar, quando você vai diante do Senhor, você tem que estar levando os seus filhos, a sua casa, a sua esposa, diante do Senhor.
no seu coração, nos seus ombros, carregando, levando peso, orando, intercedendo. Você está levando ao Senhor. Leva a sua esposa a Deus. Leve os seus filhos a Deus. Quando você orar, você não vai orar sozinho, mas você está levando também. Então essa é a prática do que acontecia e o que deve acontecer hoje conosco como varões, também como irmãos. Quando você está intercedendo por alguém, você está levando aquela pessoa diante do Senhor. Interceder uns pelos outros, orar por alguém que ainda não conhece a Deus, você está pegando aquela pessoa e levando diante do Senhor. É um trabalho de sacerdote, e o Senhor nos constituiu agora a todos como reis e sacerdotes, amém? Você é um sacerdote do Senhor. Naquela época só a tribo de Levi. Mas agora o Senhor nos constituiu pelo seu sangue, todos são sacerdotes. Há vários textos que falam disso. Então a nossa comunhão com Deus é que vai sustentar a nossa vida, diante da nossa família, diante da igreja, o nosso testemunho no mundo. Agora vamos para o segundo compartimento, que é o santuário ou o santo lugar, diferente do santo dos santos. Então agora você tem ali, aqui ele chama de lugar santo, Então aqui o lugar santíssimo, a gente já viu, o santo dos santos. Agora você tem um lugar santo. Aqui você tem um altar também, de adoração, de queimar incenso. Aqui você tem uma mesa com os pães, não está aparecendo aqui exatamente, mas são pães, os pães da proposição, que eram colocados 12 pães, e eles tinham que fazer essa troca. Agora eu não lembro a periodicidade aí que eles tinham que trocar a frequência. E você tem um candelabro também, ou candeeiro, ou castiçal, Então nós vamos ver esses itens. Enquanto aqui a gente estava falando da nossa comunhão com Deus, íntima de cada um, agora aqui a gente está falando com a nossa família, com a igreja, com os irmãos. Então nós vamos ver que enquanto aqui a gente tinha um incensário de ouro, falando da adoração e oração a Deus, agora eu tenho um incensário também de ouro, um altar de incenso, mas aqui está falando da minha adoração junto com a congregação, junto com os irmãos. Está falando das minhas orações que são levadas a Deus, mas junto com os irmãos. Amém? Aqui fala, a mesa com os pães vai falar da nossa comunhão com Deus, da nossa comunhão com os irmãos também. Então vamos ver aqui no santo lugar, sobre o candelabro, Você vê que nós já falamos, que no Santo dos Santos havia um véu, era um lugar fechado. A luz que iluminava ali, ela era a luz da glória de Deus. O Senhor se manifestava, então havia um resplendor, porque a Bíblia diz que os querubins, as asas dos querubins faziam sombra sobre a tampa, sobre o propiciatório. Para que as asas dos querubins projetassem sombras, é porque havia luz sobre eles. Era a presença gloriosa do Senhor. Mas agora no santo lugar, também tem um candelabro de 7 hastes, Então isso fala da luz no meio da comunhão dos irmãos. Há luz no santo lugar, há luz na igreja, irmãos. Amém? Há discernimento no meio dos irmãos. Sem a igreja, sem conviver com os irmãos, eu não tenho luz, eu não tenho discernimento. Eu tenho que ter minha experiência com Deus, Ele me conduz, Ele me fala, mas eu preciso também caminhar com os irmãos e considerar, porque senão eu posso me enganar. Então aqui fala do nosso serviço aos irmãos. Lá o serviço a Deus, agora o serviço à igreja. Então essa luz fala da comunhão dos santos, a luz no meio da comunhão, a iluminação do nosso entendimento. A luz também fala de direção, discernimento. A luz também, ela julga, ela expõe. E tudo aquilo que a luz expõe, aquilo fica claro e nítido, se está certo ou se está errado. Você no escuro, você está realmente no escuro, sem saber, Essa expressão do eu estou no escuro, é porque eu estou
sem saber o que devo fazer. Mas, né, quando há manifestação da luz, então agora nós temos compreensão. Vamos ler aqui 1 João, primeira carta de João, no capítulo 1. 1 João 1, verso 3. Aqui fala aqui é a experiência da comunhão, né? Ainda falamos da comunhão. O que vimos e ouvimos, isso vos anunciamos para que também tenhais comunhão conosco. E a nossa comunhão é com o Pai e com o seu Filho Jesus Cristo. Então nós temos ali, isso aqui é relacionado não só à comunhão andando na luz, né? Como diz o verso 7, mas se andarmos na luz, como Ele na luz está, temos comunhão uns com os outros, e o sangue de Jesus Cristo, seu Filho, nos purifica de todo o pecado. Há uma relação de comunhão com a luz. Só dá para ter comunhão na luz, na transparência. Quando aquela pessoa começa a andar fora da vontade de Deus, sem direção, ele não consegue ter mais comunhão com os irmãos, né? Porque ele está fora. Então, enquanto andamos na luz, temos comunhão. Enquanto andamos em comunhão, estamos seguros ali, né? Andando na luz. A comunhão também ali está representada na mesa com os pães. O pão fala de comunhão, né? Nós partimos o pão. Ali a igreja, no início, né, eles perseveravam na doutrina dos apóstolos, na comunhão, no partir do pão e nas orações. Então fala de comunhão, partir do pão, orações, doutrina dos apóstolos. Então isso tudo é representado ali na mesa com os pães, né? Então no santo lugar há essa vida de comunhão. A mesa com os pães fala de comunhão, fala de repartir, fala de suprimento, né, de alimentação, para crescermos e amadurecermos. Não há como alguém crescer, amadurecer, fora da comunhão. Fora de andar com os irmãos, a pessoa não cresce, não vai amadurecer, né? E aqui ainda, falando um pouco agora do altar de incenso, né, que também havia ali, um altar de incenso. Vamos ler em Êxodo, capítulo 30, quando o Senhor mandou fazer esse altar de incenso, e o Senhor depois deu instruções para que fosse feito um incenso para ser queimado nesse altar. Tudo o que o Senhor mandou fazer deveria ser exatamente como o Senhor mandou. Moisés não poderia acrescentar nada, fazer nada diferente. Deus passou todos os modelos, as medidas, mostrou para Moisés. Deus capacitou a alguns homens dentre o povo como artífices ali que tivessem capacidade, habilidade, inteligência para construir isso tudo segundo a exata medida, na proporção, porque tudo isso apontava, representava as coisas celestiais, por isso não poderia ser feito de qualquer forma. O homem não pode inventar fazer algo, nós só podemos seguir o modelo de Deus, amém? É Deus que dá o modelo, é Deus que diz o que lhe agrada. Então aqui em relação ao incenso, no versículo 34, Deus especificou, não é qualquer incenso, tem que ser do jeito que eu disser. Verso 34, disse mais o Senhor a Moisés, toma especiarias aromáticas, estoraque e onisha, isso aqui se pronuncia ônica, estoraque, ônica e gálbano, estas especiarias aromáticas, e o incenso puro em igual proporção,
E disto farás incenso, um perfume segundo a arte do perfumista, temperado, puro e santo. E uma parte dele moerás a pó, e porás diante do testemunho na tenda da congregação, onde eu virei a ti. Coisa santíssima vos será. Porém, o incenso que fareis conforme esta composição, não fareis para vós mesmos. Santo será para o Senhor. O homem que fizer tal como este para cheirar, será extirpado do seu povo. Ele seria expulso se alguém tentasse fazer igual. Por que o Senhor falou todas essas coisas? Por que são tão rígidas essas normas? Porque isso tudo está falando de algo celestial, irmãos. Esse incenso também, como quase todas as coisas no tabernáculo, representa Jesus Cristo, irmãos. Ele é a oferta agradável ao Senhor. Ele foi uma oferta imaculada, um sacrifício santo, puro, perfeito. Então esse incenso tinha que ser feito exatamente assim, porque ia representar aquele que é sobre todos, o Senhor dos senhores, o Rei dos reis. Por isso não podia ser de qualquer forma. Isso aqui é bem interessante, porque tudo aqui fala de Cristo. Essas três especiarias, né, no versículo 34, estoraque. Se você pesquisar, o estoraque, essa palavra significa aquilo que goteja. O que é estoraque? Estoraque era uma planta que existia e que ela gotejava espontaneamente, voluntariamente, sem ninguém mexer naquela planta. São folhas assim de 5 pontas assim, e que elas ficam pingando um perfume agradável. Isso é estoraque, ele goteja uma espécie de mirra muito perfumada. É um arbusto perfumado abundante nas colinas lá da região da Palestina. Então essa planta, essas folhas, elas espontaneamente, isso aqui fala da voluntariedade. O nosso Senhor Jesus se entregou espontaneamente. Certa vez Jesus disse assim: a minha vida ninguém a tira de mim. Eu espontaneamente a dou. Eu tenho poder para dar e tornar a tomá-la. Esse mandamento eu recebi de meu Pai. Então isso aqui fala de Cristo, da espontaneidade, como Cristo se ofereceu-se a si mesmo, em sacrifício e aroma agradável. Ele disse: eis-me aqui, está escrito de mim, né? Nós lemos em Salmo, no rolo do livro. Estou aqui para fazer a tua vontade. Ele disse: Pai, se possível, passe de mim esse cálice, contudo não seja feita a minha vontade, mas a tua. Ele se entregou. Então, quando o Senhor pede para fazer dessa planta que exalava voluntariamente o perfume, o Senhor está pensando em Cristo. Essa segunda substância aqui, que é ônica, que se pronuncia, ônica era um molusco, parecia um polvo, um molusco que dava no mar, só que ele tinha uma concha. E aí eles pegavam essa concha e eles queimavam essa concha desse animal, e após a queima, quando queimava, subia um aroma agradável. Então eles trituravam isso e também faziam incenso. O Senhor fala: coloca um pouco de estoraque, coloca um pouco de ônica. Agora, diferente do estoraque, espontaneamente exalava um perfume, agora não, esse aqui tem que ser queimado. Também está falando de Cristo, irmãos. E quando passava pelas provas, exalava um perfume agradável ao Senhor. Quanto mais ele sofria, mais era demonstrado o seu amor. Então, quando o Senhor fala disso, ele está vendo, o Senhor Deus, ao ver esse incenso ser feito, e quando queimado, que subia esse incenso, o Pai só estava vendo o seu Filho representado nesse incenso. Estava vendo o seu Filho, Jesus Cristo.
Aqui precisava a concha ser queimada. Aqui queimar, fogo, fala muitas vezes na Bíblia de provas, de provações. Isso tudo em relação a Cristo, irmãos. Agora, a terceira substância aqui, especiaria aromática, o gálbano. O gálbano era um arbusto, uma planta, só que essa planta ela só exalava um delicioso perfume só quando era muito machucado, quando era esmagado, quando era amassado. Só quando era esmagado. A Bíblia diz que agradou o Senhor moê-lo, o nosso Senhor Jesus Cristo. Ele foi moído, ele foi esmagado por nossas transgressões. E aí exalava um perfume agradável ao Senhor. Isso tudo está falando do nosso Senhor Jesus Cristo, irmãos. Aqui era só quando era amassado. Mas essas experiências, irmãos, não são só em relação ao nosso Senhor. Essas experiências devem ser em relação a cada um de nós. A cada um de nós. Nós devemos espontaneamente, como Storac, ser voluntários em dar. Em dar sem esperar receber em troca. Ser voluntários em oferecer nossa vida, em se deixar gastar. Ser voluntários em amar, sem esperar receber nenhum bem. Isso fala da voluntariedade. Porque assim como essas características foram encontradas na pessoa de Cristo, agradavam ao Pai, essas características devem ser encontradas em nós. Porque o Filho habita em nós. Jesus habita em nós. Que seja a nossa vida uma oferta voluntária, a voluntariedade, que venha a partir de nós espontaneamente. Amar, ajudar, servir. A outra experiência que só exalava perfume, a ônica, quando era queimada, também deve ser assim. Quando você passar por provações, por dificuldades, que saia de você aroma agradável, louvor, adoração, ações de graças. Que não saia um mau cheiro de murmuração, de reclamação. Que saia de nós, mesmo quando queimados, mesmo quando o fogo das provações vem arder, mas que saia de nós um perfume agradável. Graças te dou, Senhor. Eu não entendo, mas eu te dou graças, Senhor, eu te louvo. A outra experiência também, o gálbano, só quando era amassada essa planta, esmagada, que saía perfume. O crente é assim. Se ele for esmagado, vai sair perfume dele. Vai sair louvor. Ele não consegue odiar, ele só consegue amar. Ele não consegue ter raiva, ele não consegue guardar ressentimentos. O cristão, ele só consegue perdoar e amar. Essa é a experiência para nós, irmãos. Que assim seja como o nosso Senhor. Amém? Então Deus dá a receita do perfume que lhe agrada. É como que Deus dissesse assim: eu quero esse exalar espontâneo do Storac. Eu quero esse exalar do perfume em meio às provas, como da ônica. E eu quero esse exalar do perfume em meio aos sofrimentos. Amém, irmãos. Glórias ao Senhor. Agora, para concluir aqui ainda, por mais alguns minutos, nós vamos falar da terceira experiência, que é no átrio. O átrio aqui, o pátio, no templo, depois o tabernáculo, depois foi construído o templo de Salomão, mas os mesmos compartimentos, assim como no tabernáculo. Havia o átrio dos gentios. O que representa o átrio? Agora já não estamos no santo lugar, já não é o contexto da família, da igreja, mas o átrio representa o nosso serviço ao mundo, o nosso testemunho àqueles que não conhecem a Deus, porque o átrio era dos gentios, não era do povo do Senhor na época do templo, né? Então fala do nosso testemunho ao mundo. Então o santo dos santos, o nosso serviço a Deus,
o santo lugar, o serviço em relação à igreja, os irmãos, e agora o átrio fala em relação ao mundo. Enquanto que no Santo dos Santos havia a iluminação da glória de Deus, e no lugar santo havia o candelabro, depois ainda vou acrescentar um detalhe, né? Agora, no átrio, qual era a luz que iluminava? Era o pátio exterior, do lado de fora. A luz era a luz natural. Era o sol de dia, de noite, a lua, né? Essa é a luz natural. Então está fora do tabernáculo. O átrio é do lado de fora. Não está dentro do tabernáculo. Não é nem santo lugar, nem santo dos santos. Do lado de fora, só há a luz natural. Essa luz natural, em outras palavras, espiritualmente, é a escuridão. Porque o homem natural não compreende as coisas do Espírito de Deus. O homem só tem a luz natural. Ele não está tendo a luz que há no meio da igreja, discernimento, e nem está tendo a luz do Santo dos Santos. A pessoa sem Cristo está no mundo. Ele está no escuro. Agora, qual é a nossa relação e serviço em relação às pessoas do mundo? Né? Porque o mundo está em trevas. As trevas cobriram a terra e a escuridão os povos, disse Isaías. Mas Jesus disse acerca de você e de mim: vós sois a luz do mundo. Amém? Jesus primeiro é a luz do mundo, mas agora Cristo está em nós, nós também somos a luz do mundo. Jesus disse acerca dele, disse: eu sou a luz do mundo. Quem me segue não andará em trevas, pelo contrário, terá a luz da vida. Mas ele também no Sermão do Monte disse: vós sois a luz do mundo. Não se pode esconder uma cidade edificada sobre o monte. A igreja é como uma cidade edificada sobre o monte. É a nova Jerusalém que desce de Deus aos homens. Então a Bíblia diz que o homem natural, essa luz natural do homem, ele não compreende as coisas do Espírito de Deus porque ele parece loucura. E não pode entendê-las porque elas se discernem espiritualmente. Eu citei aqui 1 Coríntios 2,14. Né? Então a nossa parte é dar testemunho da luz. É brilhar. Brilhar onde há trevas. Eu vou pegar tempo aqui, estou citando alguns versículos, né? Sem abri-los. João capítulo 1, no versículo 4, diz assim: nele, Jesus, estava a vida, e a vida era a luz dos homens, e a luz resplandece nas trevas, e as trevas não a compreenderam. É normal que as pessoas não entendam, não compreendam. Nós devemos pregar, orar, testemunhar, para que os olhos dessas pessoas sejam abertos. É o nosso testemunho no átrio, as pessoas do mundo. João capítulo 3 também, vou ler esse verso aqui, João 3, versículo 19, Evangelho de João 3. Verso 19. E a condenação é esta, que a luz veio ao mundo, e os homens amaram mais as trevas do que a luz, porque as suas obras eram más. Porque todo aquele que faz o mal odeia a luz, e não vem para a luz, para que as suas obras não sejam reprovadas. Mas quem pratica a verdade vem para a luz, a fim de que as suas obras sejam manifestas, porque são feitas em Deus. Aquele que está andando na luz, ele não tem do que temer e do que se envergonhar. Então, o nosso testemunho de luz para as pessoas, realmente as pessoas vão odiar a luz, vão ficar incomodadas, elas não querem ouvir a verdade, mas nós devemos dar testemunho da verdade. Isso com amor. É outra coisa que eu vou falar aqui. Então a gente falou um testemunho da verdade, né, no átrio, um testemunho, né? Se for ver também os itens ali que estão colocados no átrio, a gente tem ali que os sacerdotes, antes de entrarem no santo lugar,
Ali era oferecido o sacrifício, esse é o altar de holocaustos, onde eram queimados os sacrifícios, né? Então, o que acontecia? Quando alguém pecava, alguém do povo pecava, ele trazia um animal perante o sacerdote pedia, né, você pecou, você trouxe um animal, pedia que você impusesse suas mãos sobre a cabeça daquele animal, confessando o seu pecado, dando a entender que você estava transferindo sua culpa para aquele animal. Em seguida, o sacerdote degolava aquele animal, o matava, escorria o seu sangue, colocava no altar para ser queimado esse animal. Isso era uma imagem impactante, forte, para que ficasse impregnado na sua mente o quanto Deus é santo e sem morte não há remissão dos pecados. A alma que pecar, essa morrerá. Então, cada vez que você pecava, você produzia morte em outro. Os nossos pecados levaram Jesus à morte. Olha quão grave, quão sério. Os nossos pecados levaram Jesus para a cruz, para se entregar. Não podia ser de outro jeito. Ele não podia simplesmente perdoar os pecados sem se entregar à morte. Então era isso que acontecia. Então, para as pessoas do mundo, há um testemunho do holocausto de Jesus Cristo, do sacrifício de Cristo. O testemunho no átrio já ficava o testemunho da morte de Cristo. Por isso devemos pregar esse evangelho da morte e ressurreição de Cristo, as boas novas para os perdidos. Também os sacerdotes eles se lavavam numa bacia de bronze. Havia uma bacia. Essa bacia, a Bíblia diz que era feita com os espelhos das mulheres. Eu não vou ler esses textos agora. Então, aquela bacia de bronze com água que os sacerdotes deveriam se lavar antes de oficiar ali, quando eles iam se lavar, eles viam os seus próprios rostos refletidos por causa do fundo da bacia de bronze. O bronze, ele fala de juízo. Sempre que aparece bronze na Bíblia, ou cobre em algumas traduções, ele fala de juízo de Deus. Era uma bacia onde eles viam a si mesmos. Eles se viam naquela bacia. O juízo de Deus nos mostra quem nós somos. Então esses são itens ali que estavam no átrio, né? Mas voltando aqui, como eu disse, o testemunho da luz, na verdade, e agora o testemunho também para o mundo, né? Aqui representado no átrio, é o testemunho da vida e de amor prático, de amor. As pessoas precisam ter esse testemunho do amor de Cristo através das nossas vidas. Jesus teve compaixão daquela multidão porque eram como ovelhas que não tinham pastor. E essa compaixão de Jesus está em nós, irmãos, porque Cristo está em nós. Então alguém que tenha Cristo, ele ama o perdido. Ele tem essa compaixão de Cristo de querer ajudar aquele que está em trevas, perdido. Vamos ler aqui 1 João 4:12. Estou terminando, irmãos. 1 João 4:12. Diz assim, 1 João 4:12. Ninguém jamais viu a Deus. Se nos amamos uns aos outros, Deus está em nós e em nós é perfeito seu amor. Amém? É interessante que o próprio João, no seu evangelho, no capítulo 1, ele também fala essa expressão: ninguém jamais viu a Deus, mas o Filho unigênito que está no seio do Pai, este o fez conhecer. Ali ele fala que ninguém viu a Deus e Cristo veio, agora Deus é visto. Deus estava em Cristo. Ele é o Emanuel, que significa Deus conosco. Isso é o Evangelho de João. Jesus veio,
Deus nunca foi visto, Jesus veio, Deus foi visto. Mas agora, a primeira carta de João é tudo diferente, né? Agora é a igreja, é os irmãos. Agora ele diz, ninguém jamais viu a Deus. Aí ele não fala mais o Filho unigênito, ele fala você e eu, a igreja, o corpo de Cristo. Ele fala, ninguém jamais viu a Deus. Se nos amamos uns aos outros, Deus está em nós. E em nós é perfeito o seu amor. Em outras palavras, ninguém jamais viu a Deus. Se nos amamos uns aos outros, Deus é visto. As pessoas vão ver. Isso só pode ser Deus. Essas pessoas não são egoístas. Essas pessoas são diferentes. Essas pessoas não são mesquinhas. O ímpio que não conhece a Deus, ele tem que ficar muito envergonhado, constrangido, porque ele, em contato conosco, ele vai ver que nós não temos maldade, nós só queremos amar, e ele fica totalmente revelado. O seu coração fica totalmente exposto, porque ele está cheio de egoísmo, de egocentrismo. Então, quando ele encontra alguém que está amando, ele fica desconfiado. Essa pessoa deve estar com algum outro interesse. Por que você me ama? E é aqui que está o grande testemunho. Como você diz, eu te amo porque Cristo te ama. Eu não te fiz nada, por que você me ama? E é aqui que é desmontado o orgulho do ímpio. Aleluia. Então há esse testemunho também da vida e do amor prático. Jesus disse também, em João 13:35, nisto todos conhecerão que sois meus discípulos, se vos amardes uns aos outros. E para terminar, 2 Coríntios 5, vou ler o último verso aqui que fala um outro testemunho no átrio para o ímpio, é do ministério da reconciliação. Então eu falei aqui o testemunho da luz, da verdade, falei agora o testemunho da vida e amor, e o ministério da reconciliação. 2 Coríntios 5. No versículo 18. Diz assim, tudo isto provém de Deus que nos reconciliou consigo mesmo por Jesus Cristo e nos deu o ministério da reconciliação. Isto é, Deus estava em Cristo reconciliando consigo o mundo, não lhes imputando seus pecados, e pôs em nós a palavra da reconciliação, de sorte que somos embaixadores da parte de Cristo, como se Deus, através de nós, rogasse. Rogamo-vos, pois, da parte de Cristo, que vos reconcilieis com Deus. Irmão, isso aqui é um ministério de todos os santos, toda a igreja, todos nós, você, cada um de nós. Você tem um ministério da reconciliação. Nós temos essa responsabilidade de reconciliar os homens com Deus. Há uma inimizade, há uma separação por causa do pecado entre o homem e Deus. Mas foi colocado sobre a nossa vida como embaixadores, como que falando da parte de Deus, rogando e pedindo, se conserte com Deus, se acerte com Deus, se reconcilie com Deus. Havia uma inimizade, nós éramos inimigos, mas Jesus Cristo, Ele é o mediador entre Deus e os homens, Ele nos uniu a Deus, nos reconciliou. E agora Ele pôs em nós a palavra da reconciliação. Nós devemos sair reconciliando as pessoas com Deus, pregando o Evangelho, pregando o arrependimento, para que as pessoas sejam reconciliadas com Deus. Então aqui termina essa parte que eu falei do ato. Mas agora, só para concluir, além disso tudo, existe um grande e tremendo detalhe, irmãos. Quando nós falamos aqui que no lugar santíssimo é a glória de Deus, a presença de Deus gloriosa que ilumina esse lugar, porque Deus não mandou construir nenhuma lâmpada aqui, e falamos que aqui é o candelabro que ilumina, porém aconteceu um fato, que na época do templo também era com isso aqui,
Porém, quando Jesus morreu, o véu foi rasgado de cima para baixo, né? Algumas imagens ali para a gente ter uma ideia e imaginar, né? Como é que teria sido. Aqui, claro, já no templo, né? Não é o tabernáculo, mas é o templo que seguia os mesmos padrões. Então, na época de Jesus, aqui dá para ter uma ideia. Então, os sacerdotes, eles ficavam aqui servindo, colocando incenso, fazendo a manutenção das lâmpadas do candeeiro. Então, havia vários sacerdotes. E havia só um sumo sacerdote, que é aquela vestimenta diferente que nós vimos, que só ele entrava no Santo dos Santos. Mas aqui haviam vários, eles tinham turnos, né, e se revezavam. E naquele momento, né, não há detalhes ali, mas quando Jesus morreu, quando ele expirou, entregou ao Pai o seu Espírito, disse: está consumado, Pai, nas tuas mãos entrego o meu Espírito. Houve trevas, né? Tudo ficou em escuridão. O que mais aconteceu? Houve um terremoto, muitas rochas se fenderam e o véu do templo se rasgou de cima para baixo. Eles devem ter ficado, se havia sacerdotes ali naquele momento, eles devem ter ficado aterrorizados. Eles devem ter pensado: eu vou morrer agora. Eu imagino que aqueles sacerdotes que não podiam entrar ali, talvez ele chegasse só perto do véu, ele já morria de medo. Existe uma tradição, que não é algo totalmente comprovado, mas alguns dizem que quando o sumo sacerdote ia entrar, uma vez no ano, eles amarravam uma corda na perna do sumo sacerdote, para que caso o sumo sacerdote entrasse e houvesse alguma coisa, ele estivesse em pecado, e ele morresse ali, quem que ia lá tirar ele? Porque ninguém podia entrar. Então eles amarravam uma corda para que caso ele morresse, eles puxassem ele. Porque qualquer um que entrasse ali, ultrapassasse esse véu, morreria imediatamente. Seria fulminado pela glória, pela presença espantosa do Senhor. Porém, a morte de Jesus foi aquele aroma agradável que subiu às narinas do Senhor. E nesse mesmo momento, o sacrifício foi tão aceitável a Deus, foi tão maravilhoso, que já não podia haver separação. Então o véu se rasgou, era um véu espesso, grosso, mas ele foi rasgado. Abriu o caminho está aberto, o acesso ao Pai está aberto, por causa do sacrifício agradável de Cristo. Então, irmãos, voltando àquela imagem do tabernáculo, essa luz daqui iluminou o santo lugar. Eu imagino que a luz que havia da glória de Deus no Santo dos Santos era muito superior à luz da iluminação do candelabro. Então essa luz invadiu. Então agora, isso aqui, diante do Senhor, é um compartimento só. Porque a igreja está na presença de Deus e Deus está com o seu povo. Porque não tem mais essa separação, aleluia. Então agora o Senhor, por isso diz ali, se andarmos na luz, como Ele na luz está, temos comunhão uns com os outros e o sangue de Jesus Cristo nos purifica de todo pecado. A luz que temos, o discernimento, a glória de Deus está entre nós, irmãos. Então o testemunho que é dado para o ímpio é um testemunho da glória de Deus. Então não é só o candelabro, mas agora o próprio Senhor, com a sua presença gloriosa, está no meio do seu povo, no meio da igreja. Irmãos. Aleluia. Glórias ao Senhor, irmãos. O Senhor vos abençoe. Amém.